Qual que é a eficiência desse algoritmo? Linear. Isso aqui leva tempo constante, isso aqui faz θ de n iterações, né, da ordem de n iterações, só que eu tenho aqui um custo constante por iteração. Nem sempre isso é o caso de novo, tá? A programação dinâmica é muito abrangente. Pode acontecer de eu ter um max entre um número variável de termos, daí pode ser que seja maior. Nesse caso é com 2 é constante, né? Então eu vou olhar esse cara, vou olhar esses dois, somar e comparar qual é o maior, tudo constante. Então, o número de iterações domina o tempo do algoritmo, é da ordem de n. Tá? Vejam que interessante, da ordem de n, sendo que esse recursivo que se baseou na mesma recorrência é exponencial. É realmente, toda a ineficiência dele vem só de recalcular o problema que ele já tinha resolvido. Se ele memorizar, ele fica linear também, tá? Porque ele vai preencher cada posição da tabela uma única vez e depois só consultar. Então, realmente, a recorrência é o coração do negócio, mas tem que usar ela de jeito esperto, senão dá bobagem. Tá legal? Esse aqui é o nosso algoritmo muito eficiente para esse problema. Então, algumas observações aqui. Uma que fica, talvez eu não devesse colocar como primeiro quiz, mas só para a cultura geral de vocês, né? Colocar como um quiz desafio, tá? A gente falou do problema aqui do conjunto independente de peso máximo. Eu falei que lá em AID2 a gente viu o segmento de soma máxima. Fica vindo o segmento de soma máxima na minha cabeça toda hora, eu fico querendo errar o nome do problema. É o subconjunto independente de peso máximo. Basicamente, a mesma ideia dá para resolver esse problema em árvores, o que já é bem mais interessante, tá? É a mesma ideia porque árvores podem ter bifurcações, mas você ainda tem um caminho único que leva de cada vértice a cada outro, tá? Então, é mais complicadinho de implementar do que no caminho, mas dá para generalizar isso que a gente viu para árvores. É um bom exercício, aliás, é um ótimo exercício, é um desafio interessante de generalizar, tá? Já fica a dica que a recorrência não ia ter só 2 casos daí, tá? Ela teria que olhar, no caso da ramificação, ela teria que olhar para todos os caras que ramificaram ali, por exemplo. Mas essa é só uma curiosidade a mais aí, que ainda é um caso tratável, embora, de novo, eu reforço, conjunto independente de peso máximo é um problema bem difícil. Em caminhos fica bem tranquilo, em árvores também dá para resolver com bastante eficiência, usando as mesmas ideias, embora seja menos didático, né? Ele é mais intrincado. Esse algoritmo aqui, a gente usa da ordem de n iterações, isso é bastante eficiente, não dá para fazer melhor do que isso até onde eu sei. Mas ele usa da ordem de n espaços de memória também, porque eu tenho que preencher o A inteiro, tá? Então o uso de memória também é da ordem de n. Tem uma mudança simples que dá para fazer, que a gente transforma ele num algoritmo que usa memória constante, tá? A dica é a seguinte: a minha recorrência só precisa olhar para os 2 anteriores. Então, quando eu estiver na posição 1001, eu só vou olhar para 1000 e para 999. Tá? Então, em vez de preencher o vetor inteiro, dá para fazer uma versão desse algoritmo que basicamente eu guardo o anterior e o anterior do anterior, né? E cada vez eu vou calculando o próximo e atualizando eles, tá? Então eu consigo chegar na solução no final sem nunca usar mais do que um tanto constante de memória. Então é um exercício interessante. Se memória for crítico, dá para fazer isso. Isso é recorrente em programação dinâmica. O algoritmo, na minha opinião, mais didático, preenche a tabela, porque você enxerga o que está acontecendo ali, a tabelinha passando passo a passo, mas em geral você não precisa da tabela inteira, tá? Você precisa da parte da tabela que a recorrência ainda pode olhar, tá? A menos que a recorrência seja muito doida, e tem alguns casos que ela olha de modo mais caótico na tabela, mas em geral ela vai olhar para poucos atrás, então fica mais viável, tá? Inclusive, só dar uma olhada no tempo. Legal, a gente ainda não estourou o tempo, dá para eu fazer algo aqui que pode nos ajudar. Olhando para essa figurinha de novo, né? Deixa eu apagar isso aqui. Que eu tentei fazer a aula bem passo a passo e tudo mais, mas eu percebo que teve uma coisa super importante que eu devia ter feito e não fiz.
né, que é escrever essa tabela. A programação dinâmica sempre ajuda, pelo menos me ajuda bastante, a enxergar a tabelinha. Então a tabela que eu estou fazendo, minha tabela A, é isso aqui, ó. Se eu tenho aqui um grafo genérico não, um grafo caminho genérico, né, os pesos eu não estou me importando, mas ele vai do 1 até o N, eu vou do 0, como eu falei, eu quero ter o vazio ali, né, mas eu tenho 1, 2, até o N, né, aqui está N-1. E só para ficar interessante, vamos colocar aqui I-1 e I-2, para ficar genérico. Então, olha, está aqui a galerinha e aqui eu tenho 3 caras lá no meio, 3 caras quaisquer. Tá? O que a gente está dizendo, basicamente, deixa eu pegar valores aqui, é que se, por exemplo, o I-2 vale 7, tá? Calculando até agora, a melhor solução para o gráfico que vai até a posição I-2, para o prefixo do caminho que vai até o I-2, vale 7. Tá? E o I-1 vale 9. Tá? E o peso do I, o WI, vale 3. Quanto que vai valer a solução aqui na posição I? 10. Vai valer 10, e o motivo para isso, e daí graficamente, foi por isso que eu desenhei, às vezes ajuda, se não tinha clicado, eu tenho esperança de que vai clicar agora para vocês, olha só. Basicamente o que a gente está falando é, eu chego aqui e olho um para trás, que é esse cara, eu vou fazer com aqui, é esse cara aqui, né, olho um para trás, ou eu olho 2 para trás, só que somando o 3 do WI, que é esse cara aqui. É isso que eu estou fazendo. Eu estou percorrendo nesse sentido aqui, né? O meu índice está andando nesse sentido. Eu preenchi esse cara aqui com 0. Eu preenchi esse cara aqui com W1, né? E o resto eu fui calculando dessa forma. Para cada posição eu olho para os 2 para trás. Ou eu pego esse valor, ou eu pego o valor de 2 para trás mais o valor do cara que eu tenho. Ok? Esse paralelo entre isso aqui e o nosso algoritmo. Tá? E daí o que eu falei de economizar memória é que basicamente eu sempre vou precisar só das 2 últimas posições, né? Então depois que eu calculei o 10, eu nunca mais preciso do 7. Então eu poderia simplesmente falar, olha, o 9 ele era o penúltimo, ele virou o antepenúltimo. O 10 agora é o penúltimo, e daí mudou quem é o corrente, né? Quem é a posição atual última ali. Então daria para fazer isso, mas mais interessante do que isso que eu queria comentar com vocês é que vocês notarem, se vocês notarem, esse algoritmo é muito legal, ele é muito eficiente, né, resolve o problema muito bem e tal, mas ele não me diz qual é o conjunto, ele só me diz o valor do conjunto. E como que eu posso resolver isso? Bem, tem algumas maneiras, mas eu vou falar de 2 muito brevemente aqui. Uma maneira seria, na hora que eu tomo as decisões aqui, na hora que eu resolvo esse max, porque esse max ele está escondendo um pouco o jogo, né? É aquela coisa que eu falo, alto nível, baixo nível, alto nível, baixo nível. Alto nível é um max, de fato eu estou pegando esses 2. Mas esse max é um if, né? Eu vou testar, olha, ou é esse cara que ganha ou é esse cara que ganha. E o que eu posso fazer é, toda vez que esse cara ganha, eu adiciono o V de I no subconjunto daquela solução. Então imagina que, além de ter o A, né, o vetor A, eu posso ter o vetor B. O vetor A tem o valor e o vetor B é o subconjunto, são os elementos que estão lá. Né? Então no B de I, eu teria todo mundo, por exemplo, se caiu esse caso, B de I seria B de I menos 2 mais V de I. Se caiu esse caso, B de I seria B de I menos 1. Então eu vou copiando esses conjuntos. Tá? Dá para ir construindo, carregando eles. Faz sentido? É uma coisa que é possível fazer. Mas uma coisa que é mais comum fazer é a reconstrução. Porque toda a informação de qual é a solução está nesse vetor A. De novo, o desenho ajuda muito. Se eu olho para isso aqui, pensa o contrário agora. Se eu olho para o 10... e eu vejo que 10 não é igual a 9. Olha como sou perspicaz, eu sei que 10 não é igual a 9. O que eu sei, então? Que não aconteceu o primeiro caso da recorrência. Necessariamente aconteceu o segundo. Então o I está na solução. Percebe que se eu olhar para um I qualquer e comparar ele com I menos 1, se forem iguais, aconteceu o primeiro caso. Ou deu empate. Se der empate, daí eu pego o que eu quiser. Mas daí eu vou supor que, vou falar que simplesmente o I é igual a I menos 1, então eu não peguei o iésimo elemento. Ele não fez parte da minha solução. Se forem diferentes, quer dizer que eu peguei.
Faz sentido? Tá? Então a última coisa que eu vou apresentar é um pseudocódigo baseado nessa ideia, só que agora eu vou... Deixa eu pegar uma cor diferente aqui só para destacar isso. Eu vou do fim para o começo reconstruindo minha solução. Tá? Então deixa eu apagar aqui e fazer isso para a gente fechar. Então, na reconstrução da solução, eu preciso das informações do G, do grafo ali ainda, preciso dos pesos, tá? Nesse caso, falar a verdade, eu nem ia precisar dos pesos porque eu posso só testar essa igualdade, mas no geral, é um caso particular porque a minha recorrência é muito simples. Em geral, é importante eu ter a instância certinha para poder descobrir qual caso da recorrência que foi feito, para fazer a engenharia reversa. Mas nesse caso vai ser mais simples. Mas é uma peculiaridade. Mas eu preciso com certeza do A, tá? Eu vou reconstruir a solução a partir do A. Então a ideia é que eu começo aqui, olha, meu S é vazio, meu I é igual a N. Então eu começo aqui no final. Né? O S que eu estou construindo é vazio, o meu I está nessa posição. E agora eu vou começar a andar para trás. Né? Então eu venho aqui... Enquanto o I for maior ou igual a zero, porque no zero acabou, né? No zero não tem mais quem pegar, não tem nenhum elemento lá. Enquanto o I for maior ou igual a zero, eu vou testar qual caso da recorrência aconteceu. Então eu venho aqui, olha, se a I for igual a AI menos 1, imaginem o caso se aqui fosse 10 e aqui fosse 10 também, né? Significava o quê? Que o iésimo não foi pego. Então eu simplesmente vou andar uma posição para trás, porque pela recorrência, de novo, é a recorrência que manda. Se eles são iguais, quer dizer que esse cara perdeu, ou empatou, daí whatever, mas vamos dizer perdeu para simplificar a vida. Nesse caso significa que o AI foi igual a AI menos 1. Então eu vou simplesmente andar um para trás para continuar reconstruindo a partir do lugar coerente. Então se AI igual a AI menos 1, I recebe I menos 1, né? Estou descendo. Se não é igual, daí eu vou fazer o quê? O meu S vai receber o I. Recebe VI. O S que eu estou construindo que começou vazio, recebe VI, porque eu estou no caso 2. Né? Se não valeu essa igualdade, quer dizer que o que aconteceu foi isso. AI é igual a AI menos 2 mais o peso do VI, quer dizer que o VI faz parte da solução, eu coloco ele aqui. E o I vai valer o quê? I vai ser igual a... Olhem para a recorrência, nesse caso, se foi esse caso que aconteceu, o meu I tem que descer 2 posições. Tá? Porque eu estou fazendo engenharia reversa, eu não estou passando pelo vetor inteiro. Por isso que eu estou usando um enquanto e não um for. Daria para fazer com for, mas fica, né, for normalmente a gente usa quando está mais uniforme o passo. O quanto eu desço depende de que caso da recorrência aconteceu. Né? Então, se não deu igualdade, eu desço para a próxima posição da qual eu construí a solução. Né? Então, se o meu AI não deu igualdade com AI menos 1, quer dizer que ele olhou para a posição I menos 2. Então, I recebe I menos 2. Tá? E daí, no final, devolva S. Tá? Devolve a solução. Tudo bem, gente? Esse cara aqui é interessante, de novo, igual lá no começo da aula, né, que eu falei, olha, vamos brincar de aplicar, foi muito rapidinho, mas é um algoritmo guloso, uma divisão e conquista, porque a gente relembra a técnica e entende melhor o problema, né? É a mesma ideia aqui. Esse é o algoritmo de programação dinâmica, esse é o cara mais importante. Mas se você é capaz de pegar a solução do problema que o algoritmo de programação dinâmica te dá e reconstruir, você entende melhor a programação dinâmica. Né? Se você é capaz de fazer engenharia reversa nela, você entende melhor. Então é um bom exercício, sabe? Dado um algoritmo de programação dinâmica que só devolve o valor, se você entendeu bem a recorrência, entendeu bem o que ele faz, você consegue andar do fim para o começo no vetor dele, ou na matriz dele, e ir reconstruindo as coisas. Tudo bem? Então,
temos esse cara aqui que reconstrói a solução. E qual que é a eficiência desse algoritmo, para a gente fechar? Da ordem de n, né? Também vai andar do fim para o começo ali no máximo n passos. A gente não sabe se acontece esse ou esse, mas a diferença é de uma constante, né? O ponto que ele vai andar n passos e vai devolver o s para a gente. Vejam que eu falei da economia de memória no caso anterior, mas eu não consigo reconstruir se eu tivesse jogado fora o vetor, né? Então aí depende do que a gente quer. Tudo bem, pessoal? Então, beleza, vimos o nosso primeiro exemplo. Programação dinâmica não é fácil, por essa questão mais matemática, da recorrência e tal que eu falei, mas isso que eu fiz hoje foi deliberadamente torturante. Tá? Se a gente quiser encontrar um algoritmo de programação dinâmica no menor tempo, não precisa de todos esses passos intermediários. Eu fiz de propósito um algoritmo recursivo, reconstruir e tal, porque é nosso primeiro contato com ela. Tá? Depois a gente não vai necessariamente sempre fazer tudo isso. Tá? Então fiquem tranquilos. Fiquem parcialmente tranquilos. Tá bom, pessoal? Então, aí sim, fechou.